Essas são as histórias de emergências que os médicos nunca contam. Eu vi um cara com uma cabeça de cervo na cabeça. O que é uma visão bem bizarra. Preciso pendurar isso de volta até 5h30. Eu não sabia se aquele peso teria causado uma lesão por carga axial na coluna cervical. Opa, tá bom, tá bom. Você não vai encostar isso na minha cara, não é? Deve ser alergia a frutos do mar. O que mais me chocou foram os lábios dela. Poderia ter alguma coisa ainda mais inchada dentro da boca dela. O meu ex tá na reanimação. Continuem, vai. Será que era tarde demais? Vai, Regan. Sem identificação, mas foi acidente de carro. Está no hospital, está segura agora. Meu bebê. Eu ouvi a paciente dizer a palavra bebê. E se o bebê dessa mulher foi jogado para fora do carro e caiu tão longe que ninguém o encontrou? Como mãe, aquela imagem era quase insuportável para mim. Pronto Socorro. Histórias de emergência. O pronto-socorro do Dr. C. Alan Scott fica perto da universidade. A primeira semana de aula é sempre extremamente movimentada. A nossa Catherine é uma boa moça. Ela não é de ficar arranjando problemas. É muito responsável. Na primeira semana, não é difícil ver pais que se machucam ajudando os filhos a se mudarem para o dormitório. Ela tem sorte que vocês dois estão ajudando ela a se acomodar. Alguém sempre exagera. Tá bom, esse é o último ponto. Eu terminei de suturar a minha paciente e estava me despedindo. Bom retorno para casa. Quando ouvi uma confusão. Cara, olha a porta. Eu vou pedir ajuda. Beleza. Uau! Por incrível que pareça, eu vi um cara com uma cabeça de cervo, com chifre e tudo, enfiada na cabeça dele. E aquilo é muito bizarro. John, que saco, cara! Sou o Dr. Scott. O que aconteceu com você? Quando fui chegando perto, eu vi que era uma cabeça de cervo empalhada. A primeira coisa que eu fiz foi colocar um colar cervical no paciente. Eu não sabia se aquele peso teria causado uma lesão por carga axial na coluna cervical. Tenho pena dos pais desse rapaz. Certo, tudo bem. Vai ter várias curtidas. Você vai ficar famoso, cara. Trevor, o cara do viado. Cara, eu odeio você, sabia? Com base na resposta verbal e na vergonha que ele estava sentindo, o nível de consciência dele não estava alterado. Trevor, de 1 a 10, qual o seu nível de dor? Uns 3 ou 4. Dava pra ver que ele estava tentando ser macho na frente dos amigos. Daí, quando eu examinei melhor, eu percebi que tinham 2 pontas da galhada entrando no couro cabeludo dele. Por isso ele não tinha conseguido tirar. Me conta como foi. Imagino que vocês sejam de uma república, né? Ainda não, mas vamos ver se o Rudolph aí não estragou tudo. Vocês se candidataram? É, estamos ferrados. Espera, que horas são? São 4h45, a gente não vai conseguir, cara. Se liga só, doutor. Um dos rapazes me mostrou uma foto no celular. Havia uma viga alta atravessando a sala com o cervo empalhado pendurado na viga. Isso estava pendurado na República, tipo numa dessas vigas do teto. Aham. Embaixo da viga tinha um sofá. Aparentemente, meu paciente sentou no sofá depois de ter pendurado o cervo. E 1 minuto depois, o negócio caiu na cabeça dele. Olha, doutor, eu preciso pendurar isso de volta na República até 5h30. E ele tá com medo de aparecer no encontro mais tarde com um viado na cabeça. Peraí, dá pra tirar isso da minha cabeça? A minha melhor opção a essa altura era cortar a galhada perto da pele e puxar o negócio inteiro da cabeça do paciente. Carly, me traz um torques que vamos cortar isso. Ei, o que você tá fazendo? Não, você não pode cortar isso, entendeu? Só tinha um jeito de remover aquela cabeça do cervo e meu paciente não queria. Sério, se você cortar isso, eu tô ferrado. O que eu poderia fazer? Para o médico de plantão David Donaldson, administrar o pronto-socorro significa cuidar dos pacientes e da equipe. Na reanimação. Era turno da madrugada. Eu estava trabalhando há algum tempo e eram 9 horas da noite. Tá bom. Cadê a Stacy? Isso não vai soar muito profissional, mas meu ex tá na reanimação. A paciente é uma mulher. É a namorada dele. Ele tava com nós duas. Dá pra entender? Eu não sabia dela. Não é raro acontecer uma situação pessoal
entre um membro da equipe e um paciente. Por que não fica fora dessa? Faz uma pausa, a gente dá um jeito. Obrigada. Tá, tudo bem. Quando eu entrei na sala para ver a paciente, o que mais me chocou foram os lábios dela. Oi, Dr. Donaldson, muito prazer. Eu sou o Adam e essa é a Regan. Meus lábios não são assim normalmente. A paciente estava falando normalmente comigo, mas ela tinha o que chamamos de estridor, que era um som da inspiração toda vez que ela respirava. Deve ser alergia a frutos do mar. Tá, mas por que acham isso? A gente foi jantar e ela comeu camarão e os lábios dela começaram a inchar. Então nós fomos à clínica. Deram alguma coisa pra ela, mas não melhorou. Tá bom, deixa eu auscultar você. Você vai ter que respirar fundo algumas vezes. Uma reação alérgica é perigosa. No caso dela, que estava com os lábios inchados, eu achava que poderia ter alguma coisa ainda mais inchada dentro da boca dela. Riga, consegue abrir bem a boca? Faz Eu examinei a boca da paciente e não vi nenhum inchaço interno. Eu vou te dar uma medicação parecida com a que você tomou na clínica, tá bom? Só que na veia, vai ser bem mais forte. Obrigada. Não é de nada. Eu já volto pra te ver, tá bom? Então tá, obrigado. Pra mim, esse caso era só mais uma reação alérgica comum. Como eles estão? Ela tá bem. Deve ir embora logo. Então fui ver outro paciente. Meu objetivo era voltar depois e ver como ela estava. Foi quando, de repente... Doutor, ela não para de tossir. Regan? Doutor, o oxigênio dela está em 88%. Tá. Administra 3 ml de adrenalina em uma pra mim, tá? O fato da paciente ter melhorado externamente, mas a respiração dela ter piorado, pra mim era um mistério. Respira fundo e devagar. Naquela altura eu estava quebrando a cabeça pra tentar descobrir o que mais poderia ser. Não consigo respirar. Hoje, a doutora Ruth Crider entrou no trabalho um pouco mais cedo. Bom dia, Sherry. Por que você chegou tão cedo, doutora Crider? O Dr. Jay precisa sair mais cedo e ele me pediu para cobrir o horário. Um dos meus colegas me pediu para entrar mais cedo. Olha a minha salvadora. Obrigado por vir mais cedo, Ruth. Sem problemas. O que você tem para mim? Sem identificação. Leito 2. Os paramédicos trouxeram ela há alguns minutos. E a polícia tá aqui também, viu? Estão investigando. Mas foi acidente de carro. Sinais vitais estáveis. Ela está semiconsciente, então não conseguiu responder a todas as perguntas. O que você pediu? Bom, eu pedi um hemograma completo e um protocolo de trauma. E também tomografia da cabeça a pelvis. Eu te devo uma, hein? E deve mesmo. Dr. Stateman, por favor. E a saturação de oxigênio? 96. Uma das primeiras coisas que procuro em um acidente de carro ou trauma é algum ferimento interno ou hemorragia. E daí, ossos quebrados ou trauma nas extremidades. Oi, eu sou a doutora Crider. Você está no hospital. Está me ouvindo? Pode me dizer seu nome? Quando alguém está alerta, acordado e consciente, é bem mais fácil avaliar os sinais de hemorragia interna, principalmente no abdômen. Mas se a pessoa está inconsciente ou semiconsciente, não dá para confiar no exame. Eu não conhecia o histórico dela, não sabia se tinha alergia, se tomava algum medicamento. Eu nem sabia o nome dela. Pressão 9/7. Ela tem um trauma e hematomas na testa, um sangramento leve. Ela está sensível. Talvez tenha uma lesão interna no abdômen. Meu bebê. Tá tudo bem. Você está no hospital, está segura. Meu bebê. Ela falou. Eu ouvi a paciente dizer a palavra bebê. Será que ao invés de um paciente, eu tinha 2? Opa! John, mas que saco, cara! O Dr. Alan Scott está acostumado a ver brincadeiras universitárias terminarem mal. O que aconteceu? Mas essa é novidade. Tinha uma cabeça de cervo com chifre e tudo em cima do cara. O presidente da república atirou nesse cervo e é tipo um prêmio de caça. Ele vai me matar se estragar. Não tem como tirar sem cortar? Infelizmente não. Eu precisaria fazer uma torção para tirar as pontas da cabeça do paciente. E não daria para fazer uma torção com a cabeça inteira em cima dele. Tá bom, então apelei pro ego dele. Você é um rapaz bem bonito, sem o cervo e a galhada, claro. Então, digamos que eu anestesie essa região.
E continuamos puxando, como já fizemos. E continue tentando. Esses buracos vão ficar maiores. E daí eu vou ter que raspar seu cabelo e colocar uns grampos. E daí você vai ter 2 partes da cabeça sem cabelo pro seu encontro hoje. Não acho que é isso que você quer. Então, melhor trazer o turquês. A gente corta e daí anestesiamos a região e puxamos as pontas. Uns pontinhos e você vai estar ótimo pro seu encontro. Pode ser? Tá tudo bem, pode ser. Depois de uma chantagemzinha, ele cedeu. Tá, mas tem mais uma coisa. Tem como cortar reto pra eu poder colar depois, ou sei lá? Eu não trabalho com preservação de objetos empalhados. Por você, Trevor, vamos tentar fazer cortes retos, tá bom? Pega o turquês. Mas eu fiquei com pena do rapaz. Quanto tempo vai demorar? Uns minutinhos, só cortar e tirar. Oi! Oi! Eu estou aqui. Cadê todo mundo? Quem é essa? Talvez vá demorar um pouco mais. Eu já volto. Daí fui investigar. Cadê todo mundo? Eu vi uma moça que mal estava conseguindo ficar de pé. Ah, você tá aí. Mas antes de eu chegar até ela... Não encosta em mim. Eu sei taekwondo. Ela desmaiou. Ei, moça, acorda, acorda. Consegue falar comigo? Meu ex. É a namorada dele. Ele tava com nós 2. A enfermeira do pronto-socorro do Dr. David Donaldson estava evitando seu ex-namorado, que estava acompanhando sua atual namorada com uma reação alérgica a frutos do mar. Doutor, ela não para de tossir. O Dr. Donaldson tratou o inchaço nos lábios dela, mas agora havia outro agravante. Regan? Não consigo respirar. Traz adrenalina, por favor. Nós usamos adrenalina quando alguém tem uma reação alérgica grave ou entra em um choque anafilático. Tá bom, Regan. Uma picadinha, tá? É uma medicação que usamos com cuidado. É um remédio forte. Mas nesse caso, ela precisava muito. Saturação de oxigênio O que isso significa? Significa que não tem oxigênio suficiente chegando na corrente sanguínea. Cat, traz uma máscara, por favor. Depois que administramos a adrenalina, os batimentos subiram, o que poderia ser da medicação. Mas a questão era que os níveis de oxigênio dela estavam diminuindo. E àquela altura eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Não fazia sentido. Talvez tenhamos que entubar. Entubar? É tipo um tubo na garganta? Isso mesmo. A situação chegou a um ponto em que eu estava bem preocupado. Regan, vamos ter que te colocar em um ventilador para te ajudar a respirar, tá bom? Nesse momento vai ser necessário. Ela vai ficar inconsciente? Tipo em coma? Ela ficará sedada, mas não em coma. Comecei a ver a mão dela entortando. Regan! E a paciente teve uma convulsão. Bem na minha frente. Está me ouvindo? Consegue me dizer seu nome? A doutora Crider estava atendendo uma paciente semiconsciente envolvida em um acidente de carro. Meu bebê. Ela falou... Bebê? Ela era uma vítima de acidente de carro e não sabíamos nada sobre ela, nem o nome, e ela podia estar grávida. Você falou bebê? Você está grávida? Eu fazia perguntas à paciente, mas ela não respondia, porque estava bem desorientada. Eu não sabia por que ela estava naquele estado. Vamos verificar a dosagem de álcool, HCG da urina e toxicologia. Vou ligar pro laboratório. Os exames me diriam se ela tinha usado drogas, se estava bêbada ou grávida. Eu não conseguia definir o que era, mas tinha alguma coisa muito esquisita, sei lá. Com licença, eu sou a doutora Crider. Policial Lee. Eu sei que parece estranho, mas por acaso tinha algum bebê no local do acidente? Um bebê? A minha paciente falou algo sobre um bebê, eu só queria confirmar. Não tinha bebê, só a motorista. Tá, então não tinha nenhum bebê no local. Tá bom. Se descobrirem alguma coisa, me avisem, é muito importante. Pode deixar. Voltamos ao ponto de partida. Uma paciente de quem não sabíamos nada, que poderia ou não estar grávida. Enquanto eu tentava descobrir algo sobre o bebê misterioso, a paciente desapareceu. Pra onde ela foi? Tomografia. Tomografia? Foi o Dr. J quem pediu. Mas ela pode estar grávida. Não era uma boa ideia. Liga pra radiologia, suspende a tomografia. Então eu vou pegar o turquês e a gente corta isso tudo. Era a primeira semana de aula e o Dr. Scott estava bem ocupado com um ferimento esquisito. Você tá aí. Mas ele foi distraído momentaneamente por uma nova paciente. Não encosta em mim. Eu sei taekwondo. Eu cheguei perto da moça
e senti um cheiro forte de álcool. Oi, moça, acorda, acorda. Consegue falar comigo? Ainda não eram nem 6 horas e já tínhamos o primeiro caso de intoxicação alcoólica. Sempre tem um que começa cedo. Bem-vindos ao meu mundo. Fala comigo. Não tínhamos nenhuma informação sobre a menina. A respiração dela estava falhando. Levanta. Era sinal de uma deficiência grave nas funções motoras dela. A pessoa pode ter uma intoxicação alcoólica tão aguda que o cérebro entra em coma. O cérebro esquece de respirar. Ele fica sem oxigênio. E, por fim, a pessoa morre sufocada. Saturação de oxigênio em 94%. O nível de oxigênio dela estava caindo, então queríamos garantir que ela não parasse de respirar. Vamos colocá-la no oxigênio. Acho que é pior. Vamos ter que fazer uma tomografia. Eu espero que não tenhamos que entubá-la. Vamos colocá-la de lado. Outro perigo é perder o reflexo protetor da faringe e aspirar o próprio vômito. Isso também pode ser fatal. Vira ela. Tentamos manter a paciente de lado, assim, se ela vomitasse, o vômito sairia, ao invés de entrar nas vias aéreas. Vamos torcer para que ela continue dormindo. A gente deveria avisar os pais dela se desse. Pode ser? Universitários são famosos por não andarem com identificação, principalmente se estão no campus. Nada. Nenhum documento. Então, fazer o quê? Não tínhamos nenhuma identificação. Não sabíamos o nome, idade, data de nascimento dela, nada. Não tem celular? A turma não anda grudada neles? Pelo jeito, não quando a pessoa tá caindo de bêbada. Não sabíamos se ela tinha 18 anos. Se ela fosse menor, tínhamos que obter autorização para continuar. Enquanto estávamos tentando resolver essa bagunça, eu estava de saída para ver meu outro paciente. De repente, eu vi um celular tocar e parecia que vinha daquele leito. Deve ter caído do bolso dela enquanto a movimentávamos. Poderia ser um parente ou algum amigo. Alô, Dr. Scott, Centro Médico Universitário. Centro médico? Eu ouvi a voz pelo telefone e também estava ouvindo a voz vindo de dentro do pronto-socorro, o que era bem esquisito. Eu queria falar com a Kate, mas... Trevor? Deixa pra lá. Você conhece essa menina? Naquela hora, ela abriu os olhos e eu pensei, ela está acordando. Mas daí, ela vomitou. Ah, que nojo. Bom, sabe, essa menina que eu ia sair hoje à noite... Quando a doutora Kreider vai ver sua paciente desorientada do acidente de carro, Pra onde ela foi? a mulher havia desaparecido. Liga pra radiologia. Suspende a tomografia. A paciente estava falando sobre um bebê, então eu achei que ela pudesse estar grávida. Uma tomografia poderia ser perigosa pro feto, principalmente no primeiro trimestre. Equipe azul UTI. Equipe azul UTI. Espera, para! Desculpa, gente, sem tomografia. Eu ainda não peguei o resultado do teste de gravidez. Tá bom, vamos levá-la de volta pro PS. Obrigada. E nesse momento, quando eu estava saindo... Meu bebê... Cadê o seu bebê? Febre. Febre? O que a paciente estava tentando me dizer? Esse é o resultado da paciente? Sim. Negativo. Sem gravidez. Bom, se o exame deu negativo, então vamos mandá-la de volta para a tomografia. Daí, no meio do exame, eu li uma notícia no jornal em cima da mesa do técnico. Você viu isso? É esquisito, não é? É, bem esquisito. A notícia era sobre um acidente terrível em que a vítima foi jogada para tão longe do carro que só acharam um homem na manhã seguinte. Vou voltar pro PS. Eu posso levar isso? Claro. Vai demorar mais uns 15 minutos. Eu ligo quando terminar. Seria terrível se o bebê daquela mulher tivesse sido lançado para fora do carro e estivesse jogado em algum lugar. Como mãe, aquela imagem era quase insuportável para mim. Eu tenho certeza de que sua equipe fez uma boa busca no local do acidente, mas vocês poderiam voltar e procurar de novo. Procurar de novo? Pelo quê? Por um bebê. Qualquer sinal de um bebê. E se o bebê dessa mulher foi jogado para fora do carro e caiu tão longe que ninguém o encontrou? Não vai desistir, né? Tá bom, eu vou voltar lá e dar mais uma olhadinha. Doutora Kreider? Os resultados chegaram. Encontraram vestígios de benzodiazepina no sangue dela.
Benzodiazepina é um tipo de droga normalmente usada em ansiolíticos e também em calmantes, então não deve dirigir depois de ingeri-los. PS é da radiologia. Doutora Kreider. Ah, sim, eu estou vendo. Recebi. Obrigada. Ela tem uma ruptura no baço. É isso que está deixando ela inconsciente? Com certeza está contribuindo para a desorientação. Uma ruptura no baço pode causar uma hemorragia interna. Poderia ser isso que estava deixando a moça tão desorientada e incapaz de conversar comigo. Vamos deixar o cirurgião de trauma avisado. Ela vai precisar fazer a cirurgia. Doutora Kreider. Policial, alguma notícia? Eu vasculhei tudo. Nenhum sinal de bebê ou criança, mas eu achei isso aqui no carro. Isso não é cadeirinha de bebê, é de criança. Era isso que ela queria dizer com bebê? O filho dela? Uma criança? Com licença. Pressão sanguínea caindo. Hora errada. Ela estava ficando instável por causa da lesão no baço. Tá bom, respira fundo. O Dr. Donaldson estava tratando uma paciente que tinha ligação pessoal com uma de suas enfermeiras. Meu ex. É a namorada dele. Ele estava com nós duas. Você consegue entender? E agora, os sintomas dela passaram de leves para graves. A falta de oxigênio pode causar uma convulsão. Pode até causar uma convulsão seguida de coma, seguido de morte. Dá 2 miligramas de bromazepam para ela. Ela precisava ser entubada. Bromazepam aplicado. É muito difícil entubar um paciente tendo convulsões. Normalmente, quando precisamos entubar alguém, damos um medicamento para sedar a pessoa. Suspende o sedativo. A paciente estava respirando sozinha. Se eu desse a medicação e paralisasse a musculatura dela, a respiração poderia ser totalmente cortada. E se eu não conseguisse entubá-la, a paciente morreria. E eu arrisquei e entubei ela acordada. Tubo 2. E eu conseguia ver as cordas vocais perfeitamente. Eu passei o tubo endotraqueal e alguns centímetros depois das cordas, caramba, parecia uma parede de tijolos. Eu não conseguia descer mais. Está obstruído, não consigo passar o tubo. Eu não fazia a menor ideia do que estava causando aquilo. Sucção. Pode trazer o escopo de fibra ótica, por favor? O oxigênio dela está em 86%. Tá. Eu novamente considerei a possibilidade dela ter aspirado algo. Eu considerei a possibilidade de haver algum tipo de massa naquele ponto. Algumas coisas em nossa profissão nos deixam nervosos. E uma passagem aérea obstruída é uma delas. Saturação em 84%. Procurei não demonstrar, mas por dentro eu estava super nervoso. Se eu não conseguisse entubar a paciente, ela ia morrer. Não tem edema nas cordas vocais. O que é, então? Deve ser uma obstrução do outro lado das cordas vocais. Saturação de oxigênio em 78%. Vou fazer uma cricotiroidostomia. Àquela altura, como eu não conseguia entubá-la, o nível de oxigênio dela caiu. O estado dela era crítico. O próximo passo era criar uma via aérea cirúrgica. Tá bom, eu já volto. Chama-se cricotiroidostomia. Fazemos uma incisão no pescoço e inserimos o tubo endotraqueal por lá. Esse é um procedimento que não fazemos sempre e eu precisava de toda a ajuda possível. Vou precisar de sua ajuda aqui, agora. Minha? É. Tá bom. As regras haviam mudado. A paciente era crítica, ela precisava de uma via aérea urgente. E o fato de haver uma relação pessoal entre a nossa enfermeira e o namorado dela era irrelevante àquela altura. Oi, Adam. Eu não sabia que trabalhava aqui. Nossa, uau. O que foi? Tem uma massa aqui, bem onde eu preciso abrir para o procedimento. Se eu cortasse a massa, ela poderia sangrar até a morte. Porém, se eu não tentasse criar uma via aérea, ela poderia morrer sufocada. O que faremos? Eu não sei. Eu não sei. Recebi. Obrigada. A doutora Kreider descobriu que sua paciente misteriosa tinha uma ruptura no baço. Pressão sanguínea caindo. E agora ela estava ficando instável. Com um paciente de trauma, quando a pressão sanguínea cai, é porque ele está perdendo sangue. E naquela paciente era por causa da ruptura do baço. Vamos colocar outro tubo e administrar um bolos de solução salina. Um bolos de soro compensa a perda de sangue e ajuda a estabilizar a pressão sanguínea. Por favor, pegue 2 unidades de O negativo e hemácias.
Pode deixar. Eu pedi um concentrado de hemácias porque ela, com certeza, precisaria de uma transfusão de sangue. Oi, eu preciso de um cirurgião de trauma e da sala de cirurgia de prontidão agora. Nós tínhamos os diagnósticos, mas nós não tínhamos encontrado nenhum bebê. Alguma novidade? Sim, sabemos quem é o dono do veículo. É um homem chamado James Hernandes. Temos o endereço dele e vamos pra lá agora. Mas ainda não sabíamos quem era aquela moça. Foi o que os paramédicos disseram. Sem celular, sem carteira, chiclete, recibos amassados. O que é isso? Carmen. Carmen. Finalmente nós temos um nome para aquela moça. Já dei o Prazepam. A paciente do Dr. Donaldson tinha minutos de vida se ele não abrisse uma via aérea. Nossa, ó, tem uma massa aqui, bem onde eu preciso cortar para o procedimento. Mas uma massa misteriosa no pescoço dela estava impedindo. Está obstruído, não consigo passar o tubo. Vamos ter que fazer uma intubação retrógrada. O que é isso? Eu insiro uma agulha no pescoço dela e passo um cabo pela agulha até a boca dela e coloco um tubo de respiração pelo cabo. Eu faço uma pequena punção com a agulha, mas não é uma incisão grande, então o risco de hemorragia é bem menor. O que eu não disse para o namorado dela é que eu nunca tinha feito aquele procedimento em uma pessoa viva. Só havia feito em um boneco na faculdade de medicina. O oxigênio dela continuava caindo. Continua assim. Se a intubação retrógrada não funcionasse, só restaria fazer a cricotiroidostomia. Alguém pode tirar ele daqui? Agora. As chances dela sobreviver estavam diminuindo àquela altura. Enfermeira da unidade 1, comparecer à sala de cirurgia. Na intubação retrógrada, o cabo é passado pela boca e o que eu fiz foi prender um tubo endotraqueal pediátrico, bem pequeno no cabo, achando que talvez eu conseguisse passar esse tubo menor pela traqueia. Intuba. Tá bom, vamos fazer um raio-x. Nós tínhamos colocado um tubo endotraqueal na paciente e a questão era: será que isso forneceria oxigênio suficiente para evitar hipóxia e até a morte da paciente? Sinto muito por tudo. Tipo, não foi... Você me deixou. Olha, mas... vamos deixar isso pra lá, tá bom? Eu sei. Raio-X, tudo certo. Sei lá, é que... Ai, meu Deus, olha isso. Nossa. Normalmente eu esperava ver um tubo endotraqueal que fizesse um caminho reto até os pulmões. Nesse caso, o tubo deu a volta pela massa para chegar nos pulmões. Ela chegou com os lábios inchados. Obviamente era uma reação alérgica. Acho que a reação alérgica foi o suficiente para criar essa massa e chegar a ponto de obstruir a via aérea. Oxigênio em 83%. Continua. Os níveis de oxigênio não estavam subindo como eu esperava. Continua, vai. Àquela altura eu estava pensando, será que é tarde demais? Vai, Regan. Trevor, você conhece essa menina? O Dr. Scott tem um paciente que foi perfurado por chifres de cervo e outra que estava seriamente intoxicada. Surpreendentemente, eles se conheciam. Ele estava bem preocupado com ela. E eu também. Vira ela de lado e dá uma limpada e verifica o oxigênio, por favor. Minha prioridade era garantir que ela não aspirasse o vômito, mas também queria falar com o Trevor para descobrir quem era aquela pessoa. Você a conhece? Qual o nome dela? O nome dela é Kate. Kate do quê? Eu não sei, eu conheci ela hoje de manhã. Ai, meu Deus, eu não acredito que ela me viu assim. Infelizmente, o Trevor não ajudou. Espera, doutor, e esse troço na minha cabeça? Mas eu estava com o celular da menina e esperava achar alguma informação de contato dos pais dela. Eu odeio essas coisas. Sei, vai bloquear o celular. Alguma sugestão de senha? 1, 2, 3, 4? Ninguém usa 1, 2, 3, 4. Não acredito. Daí eu fui procurar mãe e pai. Alô, aqui é o Dr. Scott do Centro Médico Universitário. Olá.
Foi uma reação muito tranquila para uma ligação do hospital. Eu estou ligando porque... Muito simpático querer saber como estou. Estamos na metade do caminho e minha mão não está doendo nem um pouco. Como assim? Eu falei que não estou sentindo dor no corte. Mas meu marido me proibiu de abrir caixas com tesoura de novo. Eu demorei 1 minuto. Ele fala que sou desastrada. Mas daí comecei a ligar os fatos. Senhora Price. Sim, estou aqui. Estou ouvindo muito bem. Eram os pais que eu tinha atendido no começo do meu turno. A moça bêbada era a filha deles. A filha totalmente irresponsável. Alô? Tá ouvindo? Como é que eu ia dar a notícia para eles? O que é isso? A doutora Kreider finalmente descobriu o nome da paciente misteriosa. Carmen. Carmen. Você sofreu um acidente. Você está no hospital. Você falou a palavra bebê. Pode me dizer onde está seu bebê? Febre. Eu preciso comprar remédio. Nós só conseguíamos uma pista aqui e outra ali para resolver aquele mistério. Doutora Kreider? Tá bom, ótimo. Obrigada por me avisar. Acharam a criança. Ele está em casa e acharam o Sr. Hernandes. É o pai da paciente. Estão vindo para cá. Eu nunca tinha tido um caso que precisasse de tanta investigação, juntar tantas peças, mas eu ainda não estava satisfeita. Christopher, essa é a doutora Kreider. Christopher, que bom ver você. Igualmente. E esse é o Sr. Hernandes, o pai da sua paciente. Oi, eu sou a doutora Kreider. Oi, doutora. É um prazer conhecê-lo. Estava começando a ficar aliviada. Ela está estável, mas terá que fazer uma cirurgia para reparar uma ruptura no baço. Bebê. Carmen. Oi, querida. O que aconteceu? Eu vi sua bolsa no balcão de manhã, não sabia que tinha saído. Eu fui na farmácia. O Christopher tá com febre. Não tinha remédio. Você saiu de carro? Tomou o calmante de novo? Deveria ter me acordado. Eu poderia ter ido para você. Eu já passei por isso. Com crianças, a febre simplesmente aparece do nada. Aquela mãe estava tentando cuidar do seu filho, mas ela fez uma escolha ruim. O cirurgião está vindo para cá. Vamos cuidar de você e você vai ficar bem. Obrigada. De nada. Mas peça ajuda da próxima vez. Você tem uma família que te ama muito. E tem mesmo. É ótimo quando conseguimos encaixar todas as peças do quebra-cabeça. Nós trouxemos aquela criança para sua mãe e ela seria tratada e ficaria muito, muito bem. Entuba. Tá bom, vamos fazer um raio-x. O Dr. Donaldson finalmente conseguiu intubar sua paciente em risco. Consegui. Mas os níveis de oxigênio dela continuavam perigosamente baixos. Continua, vai. Todo mundo estava em volta da cama, observando a paciente. Estávamos de olho nos monitores, torcendo para os níveis de oxigênio subirem. Vai, Regan. Oxigênio subindo. Eu fiquei muito bem depois que intubei a paciente. Tá, coloca ela no ventilador. E consegui criar uma via aérea. Essa é uma das coisas que levamos muito a sério e deixam a gente nervoso. Essas vias aéreas difíceis, e essa foi bem complicada. Então vamos colocar um ponto final. Talvez a gente possa ser amigo. Tá bom. Legal. Que bom que a gente resolveu isso, né? Então a gente se vê depois. Michael Crawford 340. Michael Crawford. Como ele está? Ele tá bem. Que bom. E você? Eu tô bem. Obrigada. Obrigada por entender meu problema. Ei, todo mundo tem seus problemas. As coisas estão melhores entre vocês? Claro, bem melhores. Eu não queria falar com ele nunca mais, mas foi bom que conversamos. Valeu. Tudo bem. Como tá a paciente? Ela tá melhor? Por enquanto ela tá bem. Mas ainda não acabou, tá? Vou falar com a Ada. Ela estava em um ventilador e os níveis de oxigênio estavam subindo. Mas ela ainda estava por um fio. Àquela altura eu estava convencido de que ela tinha um tumor. Eu decidi chamar um especialista. Estou preocupado com essa massa. Acho que eles vão pedir uma biópsia. Estou com receio que seja maligno. Então pode ser câncer. Sim, pode.
Era muito importante envolver o namorado, porque ali ele era o responsável por ela. E o próximo passo era agendar uma possível radioterapia. E o problema é que o tubo de respiração que eu coloquei é muito pequeno. É do tamanho de um canudinho. Nem isso. É do tamanho de um pauzinho de mexer café. Ela tá respirando? Por enquanto. O problema é que se o tumor aumentar, ou ocorrer uma hemorragia em volta do tumor, isso pode obstruir a via aérea. Vou chamar um oncologista. E vamos fazer uma radiação de emergência. Radiação? Não. Ada, estamos ficando sem opção. Não, escuta, a Regan queria me contar uma coisa. E Tá. eu acho que de duas uma. Eu a pedi em casamento 2 dias atrás. Ela não me deu resposta, então acho que é um não. E ela não tá conseguindo me dizer. Tá bom. A outra coisa é que ela pode estar grávida. Sério? A menstruação atrasou. Se ela tiver a radiação, não pode ser um risco pro bebê? Um segundo. Ei, Cat. Pode pedir um teste de gravidez pro sangue que está no laboratório com urgência. Essa não é uma situação incomum. Eu tenho essa conversa com pacientes que estão grávidas e a regra geral é: você sempre trata a mãe primeiro. Se a mãe não sobreviver, não haverá bebê. Pedi uma tomografia para ela, para podermos definir melhor o que era aquela massa e estávamos tentando contatar um oncologista. Eles são especialistas e eu queria uma opinião deles. Nossa, como você entubou ela? Segurando a respiração do começo ao fim. Para ser sincero, acho que o tubo se mexeu um pouco desde que tiramos o raio-x. Minha preocupação era que aquilo estivesse crescendo a cada hora e estivéssemos lutando contra o tempo. Bom, vamos pedir uma biópsia, mas é um linfoma, isso eu já posso dizer. Vou fazer umas ligações agora. Há algumas indicações para radiação de emergência e essa era uma delas. Negativo, não tá grávida. Ah, que boa notícia. Pode ligar para o Dr. William, por favor? Vou falar com o Adam. Valeu. Em menos de 1 hora, nós entubamos a paciente. Ela estava indo para o setor de oncologia, para a radioterapia, e felizmente os sinais vitais dela continuavam estáveis. Eu vou para lá. Tem uma sala de espera para você, tá? Não deve demorar muito. Tô preocupado. Olha, eu sei, mas esse oncologista é muito bom. Ela tem uma boa chance. Não é com o que ela vai me contar. Se ela não tá grávida, então pode ser sobre o casamento. Olha, como médico de emergência, sempre nos preparamos para o pior. Mas no seu caso, eu não faria isso. Por que não espera para ver? Tá bom. Equipe azul para UTI. Equipe azul para UTI. Antes de ir para casa pela manhã, fui ver a paciente. E felizmente eles tinham conseguido reduzir o tamanho do tumor, inserir um tubo endotraqueal de tamanho normal e interná-la na UTI. Era oxigênio pro quarto 45. Você pode mandar? Tá. Tá bom, então. Obrigada. Ah, teve alta? A gente quer te agradecer muito por tudo. Ah, imagina. Sempre fico feliz quando um caso como o seu é resolvido. Ela foi diagnosticada com linfoma não Hodgkin, que é um câncer bem tratável. Esse não tinha sido o diagnóstico inicial. Ela chegou com os lábios inchados. Ela estava com uma reação alérgica. Mas acho que isso teve um papel importante. Porque provavelmente acabou causando um inchaço no tumor que acabou obstruindo totalmente a via aérea dela. Oi, Stacy. Essa é a Regan. Oi. Já nos conhecemos, mas você estava inconsciente. Obrigada por tudo que você fez para me ajudar. De nada. Boa sorte. Para vocês dois. Obrigado. Obrigada. Bom, vou voltar ao trabalho agora. Tá bom. Já ia me esquecendo. O que ela queria te falar? Eu queria dizer que aceito. O que mais? O Dr. Scott tinha um paciente com uma perfuração causada por galhada de cervo e outra que estava muito intoxicada. Senhora Price. E acabou de saber que tinha cuidado da mãe da menina bêbada há poucas horas. Esses pais acabaram de deixar a filha na faculdade. Desculpa, mas eu tenho uma notícia importante para vocês. E eu tinha que dizer para eles darem um jeito de voltar pro hospital. Eles ficaram bem chocados com a notícia, mas estão a caminho. Uau. Os resultados chegaram. O álcool no sangue deu ponto 24. Uau. Ponto 0,8 ou mais é considerado intoxicação. Ela estava com o triplo disso. Naquele momento, eu voltei para tratar do paciente com os chifres enfiados na cabeça. O torquês é grande. Eles têm que ser resistentes para cortar metal ou osso. Opa, tá bom, tá bom. Você não vai encostar isso na minha cara, não é?
Pode ser assustador se alguém aponta um desses em direção ao seu rosto. Não no seu rosto, mas chifres de cervo não são fáceis de cortar. Então precisamos de algo grande. Vamos colocar um pouco de lidocaína aqui e fazemos o que deve ser feito. Isso vai ser viral. Tá bom, sem gravar o procedimento, tá? Doutor, vai ter mais de 1 milhão de visualizações. Regras do hospital. Obrigado. A equipe estava segurando a galhada que estava acima dos ombros dele. Tá bom. Seguraram bem? Foi? Tá. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ai. Fazia um barulho horrível. Ai. Tá, cortamos o primeiro. Mas consegui cortar os chifres. Tá bom, o outro foi. Tudo certo. Agora vamos tirar a cabeça. Ai, nossa. Pronto. E ela é toda sua. Super fácil, cara. Agora só restavam os 2 chifrinhos. Eu extraí eles, lavei os ferimentos e removi os detritos. Daí eu suturei com cuidado e apliquei uma vacina antitetânica. Prontinho, tudo certo. Que ótimo. Espera, que horas são? Dá tempo ainda? Não, você ainda não pode ir embora, não. Temos que fazer uma tomografia para ver se não houve nenhum ferimento intracraniano, tá bom? E temos que ver se sua coluna está bem por causa do peso que caiu sobre o seu pescoço. Então você vai ter que ficar mais um pouco. Infelizmente, eu não tinha controle sobre as consequências sociais do incidente dele. Nossa, mas que saco. Algumas horas depois, eu fui verificar a outra paciente. Mãe, pai, ai Deus. Ela não ficou nada feliz de ver os pais lá. Você não vai escapar dessa, Catherine. Que bom que acharam nossa paciente. Dr. Scott, o senhor me desculpa pelo comportamento da minha filha. Isso não é o normal dela. Ela vai acabar sofrendo as consequências desse tipo de comportamento. Olha, eu sei que estão decepcionados, mas poderia ter sido muito pior. Ela é uma menina de sorte. Eu acredito que temos que ver nossos erros como aprendizados na vida. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Talvez seja a hora de fazer um curso sobre o consumo de álcool, hein? Me desculpa. Os pais estavam conversando com a filha quando meu outro paciente voltou da tomografia e decidiu fazer uma visitinha. Oi, Kate. Oi, Trevor. Os pais fizeram cara de já vimos essa pessoa antes. Eles já tinham percebido que aquele cara era maluco. Olha só, será que a gente pode remarcar pra amanhã? Isso se não tiver nenhum problema pra você. Claro, eu acho ótimo. Então tá bom. Então até mais. Você conhece ele? Daí eles perceberam que aquele poderia ser o namorado da filha. Aquele foi um dia cheio de surpresas pra eles, com certeza. E olha, pra mim também. Minha experiência na faculdade foi mais tranquila do que eu pensava. E você tá recuperando o tempo perdido? Eu não sei, mas eu tô feliz porque hoje acabou. Eu não teria tanta certeza disso. Ai, nossa.